Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurat Mirti Murti Veda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Hi. E aí, pessoal, boa noite, uma saudação aí aos nossos professores, nosso professor Arlindo Nagar, todos os professores dessa Sampradaya, que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos. A conexão tá boa para vocês, o som tá bom. Então, a proposta desse encontro aqui foi a gente fazer um apanhado, né, em geral. Hoje a gente não tem leitura, então veio aquela ideia de fazer uma síntese do que representa cada capítulo. Eu fiz algo aqui ao meu próprio modo, inspirado também nesse livro. E aí eu fiquei devendo sobre aquelas 3 categorias, né, de sannyasa. E é um assunto bem sutil mesmo. Eu tinha separado um pedaço de um texto assim que eu não estou achando, que eu cheguei atrasado aqui, me atropelei hoje. Mas eu, de qualquer maneira, ia trazer uma síntese desse assunto. Eu vou trazer aqui agora, porque há aspectos dele que não são tão importantes, né, para nós, que não somos de uma tradição, védica, né, no contexto do estudo do Vedanta, numa tradição vedantina védica, hindu, mas há essa categorização da renúncia, né, do tipo do renunciante, o tipo do sannyasa. Então, antes, aquele apat sannyasa, ele é um indivíduo que existe uma condução aí a essa renúncia integral, mas ele ainda é o indivíduo que ele tem medo do mundo, ou ele está fugindo do mundo por algumas urgências que ele não está conseguindo lidar com aquilo. A gente naturalmente fica recluso, né, quando as situações são muito caóticas e a gente não está conseguindo lidar com tudo. Mas o fato é que se o indivíduo nessa condição mental, ele entende que ele pode fazer o voto de renunciante, levando consigo os seus apegos, enfim, os seus desejos e medos, ele vai ser alguém que está levando essa perturbação mental para o alto do Himalaia, para uma caverna, para um ashram, para onde for, onde ele queira ser esse sannyasi, né? O segundo tipo do renunciante é aquele indivíduo que ele foi legitimamente, ele se torna legitimamente um renunciante após uma vida de karma yoga, ou seja, é aquele indivíduo que viveu a sua vida fazendo aquilo que precisava ser feito dentro dessa compreensão, dessa lógica de karma yoga. Então ele saudou as suas ações, agiu em oferta a essa totalidade, até que ele finalmente se torna um renunciante. E o tipo de renunciante que é o de raros indivíduos que eles renunciam já pelo conhecimento. O Gita ele ensina para gente que existe, né, uma categoria de pessoas que elas não são inclinadas à ação, não é que elas não agem, né, mas agir em prol de causas
e não há nenhum problema com as causas, mas ou agir em prol de alguns propósitos, ou agir para o alcance de algumas metas, não é uma questão para essas pessoas. Então, existem indivíduos que são naturalmente assim, naturalmente inclinados a serem um Jnani Yogi, né? Então, esse é um renunciante que, pelo conhecimento, ele pode ter essa predisposição desde muito jovem e ele se torna um renunciante integralmente, assim, né? Então, é basicamente isso. Aí, sobre o Gita, antes da gente fazer essa síntese em capítulos, sei lá, a gente pode começar de outra maneira também. Se alguém tiver alguma questão, comentários aí a trazer em cima da leitura que a gente teve até aqui, né? A gente pode começar batendo papo por aí também, ou então eu vou passando aqui pelas sínteses de capítulos que eu elaborei aqui. Já que ninguém se manifesta, vamos lá. Então, a gente passou por essa obra, esse épico, que é parte da história da humanidade, né? Pela ótica e pelos brilhantes comentários do Swami Dayananda. E a gente viu como é que essa obra ela se desenrola de uma maneira categórica e que há um ensinamento que aparece logo no início do primeiro capítulo, ele se completa, né? E só no 18º capítulo, esse mesmo ensinamento que está lá no início do livro, ele encerra um ciclo, como um colar, assim, de contas para que esse ensinamento seja integralmente compreendido. Então, se a gente for fazer uma síntese do que é o primeiro capítulo ele apresenta a cena, apresenta o cenário, apresenta a situação e apresenta os personagens da situação, né? Então, a cena é lá a planície sagrada do Kurukshetra, o cenário é o campo de batalha, e aí a gente tem uma situação muito específica, um Vishesha Dharma, que é uma guerra, né? E a gente tem como principais personagens o Krishna, o Senhor Supremo Krishna, e a gente tem o príncipe Arjuna. A gente tem esse príncipe, esse guerreiro, esse grande arqueiro brilhante, né? Que é Arjuna. E aí todos eles estão ali nessa cena do campo de batalha que uma vez estabelecido, eles estão lá no meio, sendo vistos por todos os que estão presentes ali, todos os soldados no campo de batalha. E uma vez que o Krishna ele se depara com aquela situação estabelecida, ele se vê desolado. Ele se vê completamente desmantelado, destroçado, emocionalmente abalado, porque ele tem um temor, né? Um temor de perder amigos e parentes naquela guerra, né? Que inclusive alguns deles estão do outro lado do campo de batalha. Ele tem esse dilema, né? Dadas as circunstâncias, que ele vai ter que, inclusive, guerrear com pessoas que lhe são muito queridas, porque eles estão, né, ao lado lá dos Kauravas. Mas são pessoas que fizeram parte da vida dele, da infância dele. E aí, na concepção dele, vai ter um grande pecado, né, nisso tudo, vai ter uma grande violação, ele não pode, ele entende que ele não pode fazer aquilo, ele está muito emocionalmente abalado para lidar com aquela situação. Então,
no primeiro capítulo é apresentado esse cenário e o Krishna fala a Arjuna verdades supremas que ele não é capaz de compreender, né? Ele tenta apresentar uma perspectiva de que Arjuna deve lutar, deve fazer o que tem que ser feito, e sem que haja motivo para qualquer tristeza. Um ensinamento impactante ali, ele não é capaz de assimilar aquilo. Então esse é o cenário que se apresenta no primeiro capítulo, né? O Krishna trazendo esses ensinamentos supremos do Jnana Yoga, ele ouve aquelas palavras de Krishna e mesmo sem poder entender, aí a gente chega no capítulo 2, em que acontece um fato muito importante, né? Que é quando finalmente o Arjuna, então, ele diz ao Sr. Krishna, por favor, me ensine, né? Então, para todo aquele que precisa, né, de uma compreensão para dissipar a sua lamentação, a sua dor, essas pessoas buscam pessoas sábias, né? Isso também, esse capítulo também acaba enfatizando essa importância da tradição entre o preceptor e o discípulo, né? Essa tradição sucessória. Então ele pede, por favor, me ensine. E esse capítulo ele é considerado de certa forma um tratado assim que é um resumo, uma síntese de todo o Gita, porque muitos assuntos são explicados no capítulo 2. Ele passa por Karma Yoga, ele faz uma síntese do Jnana Yoga, explica Buddhi, o intelecto, explica sobre Atma, alma, né? E aí é dada uma ênfase nessa natureza imortal da alma, que é aquilo que é a natureza existente comum, né, a todas as entidades vivas. Então, são uma síntese aí do capítulo 2. Sempre que vocês quiserem aí dizer qualquer coisa, tamo aí. Capítulo 3, a gente tem a introdução ao Karma Yoga, né? Então, o fato relevante, a importância do capítulo 3, né? Intitulado em muitas das versões, o título é Karma Yoga. Então, a gente tem essa introdução ao Karma Yoga e o Krishna ele vai explicar ali de uma forma categórica e bastante abrangente assim sobre os nossos deveres. Ele vai explicar com qual atitude os deveres eles precisam ser cumpridos e qual é o benefício por realizar esses deveres com essa atitude, né? Essa atitude que é compreendida pela exposição dessa lógica do Karma Yoga. Então ele explica também qual é o dano que é causado por não saudarmos esse adequado cumprimento dos deveres, né? Ele explica as ações que vão levar a essa escravidão, sempre que a gente está agindo de acordo apenas com os nossos desejos sem considerar o entorno, né? Não, uma questão sempre, não há nenhum problema em agir de acordo com os seus desejos, mas é preciso verificar o vínculo que a gente tem com essa carga de vasanas, essas tendências que operam sobre a mente. Se você é alguém que está agindo, partindo de uma plataforma de vigilância, né, é um intelecto que está ali praticando discernimento sempre,
ou se você está governado, sendo governado por essas tendências e agindo sempre somente de acordo com os seus desejos ou com os seus medos, fazendo aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, e se não for assim, você vai fazer birra, vai espernear, né? Então, esse capítulo também é explicado esse dano, né? De não saudar esse cumprimento dos deveres adequadamente. E ele explica... é que eu fui anotando em tópicos, tá, pessoal? Aí eu escrevi aqui que explica as ações que levam à escravidão e aquelas que levam à libertação. Melhor dizendo, vai explicar a lógica do Karma Yoga, mostrando como a gente opera para ficar atado com toda essa carga de vasanas, ragas e diveshas, né, gostos e aversões, ou como a gente age de uma plataforma livre e não governado por essas tendências que aprisionam. Essa é uma síntese do capítulo 3. Antes de eu partir para do capítulo 4, alguém gostaria de trazer algo? Então, no capítulo 4, o Krishna, ele vai trazer, sobretudo aqui no capítulo 4, é que o Krishna vai trazer esse conhecimento da importância da sucessão discipular, né? Tradição entre professor, discípulo, guru, discípulo, né? Esse guru parampara, né? Essa tradição entre preceptor e aluno. E ele fala também do próprio ensinamento como uma parte integrante da própria manifestação. Então, junto com essa experiência em consciência, que aparece em multiplicidade de formas, né? Essa experiência que é tangível, o próprio ensinamento é como ali o tecido de toda essa manifestação. Ele vem com ela. E o capítulo também desdobra mais sobre Karma Yoga, ele vai falar também mais sobre a lógica da ação, né? Ele vai falar também mais sobre conhecimento na forma de Jnana Yoga, e a sabedoria que é revelada pelo Jnana Yoga, que também é a sabedoria que é revelada pelo Karma Yoga, né? A culminação, né? Essa revelação é a culminação dos dois caminhos, vamos dizer assim. Né? A gente, quando fala em caminho, tem que ter em mente que a gente não está falando de algo que é para ser alcançado, buscado num além, num transcendente, no que está fora. A gente está falando de um conhecimento ou de um reconhecimento, né? Uma revelação. Então, é daquilo que está sempre disponível que a gente está falando, daquilo que já é, sempre foi, nunca deixou de ser. Ok? Então, esse é o resumo do capítulo 4. E aí, o capítulo 5, a gente tem a apresentação de conceitos da ação a partir de um renunciante, o renunciante agindo com desapego, e ele sendo um renunciante, o que não significa não agir, né? Ele agir com a renúncia, né? Agir como um renunciante. Ele trata também, esse capítulo 5, sobre moksha, né? A libertação, e falando que essa libertação ela pode ser alcançada pelas ações a partir desse entendimento, né? Pela ação do renunciante, né? Que pode ser o Tyaga ou pode ser o Sannyasi, mas é uma renúncia. Primeiro, uma renúncia
aos resultados das ações, né? A gente age sempre, claro, em prol das nossas metas, mas há um entendimento de que quem é o supremo designador dos resultados a serem estabelecidos é um campo que é imensamente multifatorial e todos esses fatores vão operar para determinar qual é o resultado, né? A minha ação é um ínfimo fator junto com a minha ação, né? O indivíduo agindo, ele é o prayatna, e junto com kala, que é o tempo, é um outro fator importante. Se a minha ação está sendo feita no momento adequado ou não. E Ishwara, né? Daivan, que é a multiplicidade de fatores junto com o tempo e com o indivíduo que age. Então é tudo isso como Ishwara que vai representar o resultado da ação que vai se estabelecer. E tem mais algo que fala no capítulo 5? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então fala sobre moksha, fala sobre libertação. Ok. No capítulo 6, o Krishna, ele fala sobre a dificuldade que a gente tem com as nossas mentes, né? E aí vai se falar sobre yoga, mas a yoga como uma necessidade de estabelecer um certo domínio e um certo autocontrole sobre a mente, né? A natureza instável da mente, ela vai estar sempre presente, né? A ausência da mente é um mito tão estúpido porque é a única plataforma possível, né, através da qual a gente pode assimilar esse conhecimento é através da mente. Mas há que se obter alguma equanimidade mental, uma estabilidade mental, né? Então aí entra também o conhecimento do Triguna Bhava Yoga, né, o yoga das três energias, Sattva, Rajas e Tamas. Então, esses são conceitos que se apresentam ali também no capítulo 6. O capítulo 7, o Krishna, ele vai trazer pela palavra. Então, pela palavra, ele está ali fazendo uma série de apontamentos sobre a realidade absoluta, que é aquilo que não pode ser colocado em palavras, né? Mas as palavras podem apontar mais ou menos adequadamente para o entendimento dessa realidade absoluta. Então, ele faz esses apontamentos e ele faz apontamentos também, né, sobre o conhecimento de Ishvara. Então, ele vai tratar dessa importância do conhecimento de Ishvara, ele vai tratar dessa realidade experiencial como Maya, né? Maya Shakti, os efeitos que esse Maya Shakti cria, e ele vai falar sobre como é muito difícil superar isso, né? Superar essa prisão, essa roda, né? Sansara chakra, né? Essa roda de renascimentos. Então, é uma dificuldade de superar o entendimento que a gente tem, que faz sempre a gente conferir como realidade essa experiência que a gente tem, né? E justamente porque os nossos órgãos sensoriais são voltados para o mundo, e aí a gente tem uma mente que está ali sob o efeito de todas essas tendências que fazem com que
eu tenha já uma inclinação para desejar alguns tipos de experiências específicas nesse mundo, ou para fugir igual o diabo da cruz de outras experiências. E tudo isso com os meus órgãos sensoriais, né? Operando para fora, né? Operando ali com o mundo objetivo. E a gente perde essa capacidade de uma assimilação de uma lógica que é contra-intuitiva, portanto, né? Porque toda a nossa experiência ela vai contradizer a ideia de que eu já sou tudo aquilo que eu busco, de que essa plenitude que se almeja ser alcançada em determinadas situações envolvendo segurança, ou envolvendo prazeres, ou envolvendo um ideal de virtuosidade, né? Tudo isso é uma compreensão errônea, né, de se alcançar, sendo que aquilo que eu busco é fundamentalmente liberdade em todas essas ações, e liberdade já é o fator subjacente, é aquilo que fundamenta tanto a nossa busca por segurança, quanto por prazeres, quanto por virtude, dharma, né? Então, ele vai descrever também nesse capítulo as pessoas com a qualificação mental adequada para essa compreensão. E aí ele traz uma conclusão, né? Ele fala de alguém que tem uma inteligência que a gente pode chamar assim de uma inteligência espiritual, essa mente que é satívica, ou seja, contemplativa, pacífica, serena porque também ela simplificou muito o seu estilo de vida. Então essa pessoa ela está sempre num refúgio exclusivamente nesse entendimento de si, de tudo, ver tudo como o mesmo, como Brahman, como essa realidade que sustenta tudo, esse campo amoroso de sustentação de toda a experiência. Então o indivíduo, independente daquilo que ele faça, ele está refugiado nisso, nessa compreensão. Ok? Então, um capítulo que fala sobre conhecimento de Ishvara e conhecimento da verdade suprema, de Brahman, né, Paramatma. E aí, fazendo uma síntese do capítulo 8, se alguém quiser falar antes, alguma coisa, trazer algo. Mas o capítulo 8, então, é o seguinte. Ele vai trazer uma visão bastante científica de yoga, né? E o capítulo 8 também tem um componente interessante, que é aquele apontamento de que no final da vida a gente tem essa tendência de relembrar tudo, e aí a partir disso o Krishna vai apontar a importância máxima que tem aquele último pensamento no momento da morte. Então, esse último pensamento no momento da morte, seja porque você pensa ou não em reencarnação, mas assim, se você quer estar com a mente livre nesse último momento, né? Então, esse último momento, ele tem que representar um entendimento em que o indivíduo já não se encontra mais atado com as feridas do passado, com amarguras, com situações traumáticas, seja lá o que for. Tem aquela historinha de um estudante muito dedicado, né, de Vedanta, que ele ia nos satsangs toda noite, lá com o guru dele, mas ele era um comerciante muito ávido, assim. Tinha uma loja que ele estava sempre contando dinheiro e tal.
e ele teve 2 filhos. Quando os filhos dele, 2 filhos gêmeos, e aí quando os meninos nasceram, ele teve a seguinte ideia, ele falou, eu vou colocar o nome deles de Rama e Krishna, porque assim, quando eu estiver no leito da morte, eu vou estar lá com eles, Rama, Krishna, então a minha mente só vai estar, né, nessa sabedoria trazida pelos Mahavakyas, e eu sou isso, né? Eu sou esse supremo, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Então, ele ia estar lá com os filhos, ele planejou isso, né? Ficar lá, Rama, Krishna, no leito da morte. E a vida foi passando. E ele permaneceu, né, com o seu trabalho, como aquele comerciante ávido ali, sempre contando dinheirinho e tal, no final do dia, contando caixa. E aí ele foi ficando doente, foi ficando mais cansado, eram os filhos que tomavam conta de tudo na loja, mas ele ainda, né, sempre perguntava para os filhos, né, ao final de cada dia, como que foram as coisas, tal. E aí chegou o dia que ele estava tão doente, que apareceu uma pessoa conhecida do pai deles, dos meninos, né, foi até a loja e falou, olha, hoje vocês vão ter que sair mais cedo da loja, porque o teu pai tá lá no leito de morte mesmo, e fechem a loja mais cedo e fiquem lá com ele. E aí os meninos chegaram e tava lá, ele pegou na mão de um, pegou na mão de outro, meus filhos, tal, tava ali com aquela respiração bem curtinha, fraquinha já, e ele ficou olhando para os filhos dele. Rama, Krishna, Rama, Krishna. Aí passou um pensamento pela cabeça dele, ué, mas se vocês estão aqui, quem que tá tomando conta da loja? E aí ele, morreu com esse último pensamento. Então, esse último pensamento no momento da morte, conforme apontado aí no Gita, ele é muito relevante. Então, aí nesse capítulo 8, ele também vai trazer informações sobre a criação do mundo material, né? Sobre essa manifestação de Prakriti, né? O que é esse Purusha, essa existência, simples existência, que de repente, a partir de um poder de projeção, manifesta matéria, manifesta esse cosmos, né? E todos os seus jivas, seres vivos, seres sencientes. Então, a essa compreensão científica de manifestação de Prakriti, né? Científica que eu digo porque é apresentada um fundamento que vai se desdobrando numa lógica de formação dos 5 elementos, e a partir dos 5 elementos, prana, os ares vitais, né? E tudo isso conformado no elemento mais fundamental, espaço, que está acomodando tudo. Então, tem essa breve apresentação da criação do mundo material. E aí também é feita uma distinção entre matéria e espírito, né? Prakriti e Purusha. Então, no capítulo ele explica também os caminhos que são favoráveis e os caminhos que são desfavoráveis no que diz respeito a se libertar desse samsara chakra, dessa roda de morte, renascimento, nasce, morre, né? O samsara chakra, né? O indivíduo continuar preso nessa roda sem a compreensão, né, de sua plenitude, de sua não limitação. Então, essa é uma síntese do capítulo 8. Capítulo 9, vamos lá? Então, no capítulo 9, o Krishna continua fazendo um desdobramento sobre a criação. E ele explica como que toda
a existência material ela é criada, sustentada e reciclada e finalmente aniquilada, né? Então existe um aspecto criador e sustentador e um aspecto dinâmico que envolve tudo em constante transformação, e aquilo que aparece também desaparece em algum momento, né? Então tudo aparece, se transforma e desaparece, né? Então ele vai fazer esse desdobramento como da existência, como existência dessa realidade aparente, como algo que tem, né, o aspecto criador ali operando e regendo, né, com sua inteligência, uma inteligência que envolve o quê? O que é essa inteligência? É um conjunto de leis, leis físicas, leis éticas operando, né, que sustentam todo o cosmos. E aí está tudo em constante, e aí tem uma sustentação, né? Esse mesmo poder que cria, ele sustenta, ele orquestra e ele sustenta. Nessa orquestração ele está sempre fazendo a regência ali de tudo que está sempre se modificando e finalmente algum dia desaparecendo. Então, também tem uma abordagem sobre devoção e o serviço devocional nesse capítulo 9, né? A importância da devoção, a importância de, uma vez alcançada essa compreensão, esse conhecimento de Ishvara, essa inteligência suprema cósmica, e de que tudo é fornecido a mim, né? Não há nada que eu possa dizer que eu sou o autor, né? Se eu estou aqui falando, existe um intelecto que está operando para processar essas palavras, e essa capacidade intelectual também foi dada a mim, cada um de vocês aqui com os talentos específicos de vocês. Tudo isso é dado, é oferecido para que a gente opere no mundo com essas capacidades. Então eu ajo em oferta dentro dessa compreensão. Eu ajo em devoção, né? E aí esse capítulo ele vai apresentar a importância, né, dessa devoção e do serviço devocional. Trata disso como um segredo, né? Por isso que esse capítulo em algumas traduções ele é colocado como o rei entre os segredos, o rei dos segredos, né? Tudo bom, Henrique? Fábio, não, era sobre isso, esse conto que você falou, né, do último pensamento, que também me veio, que isso você encontra em várias tradições, né, no Bardo Todol, né, na tradução budista, né, mas na verdade, como você colocou, né, não é um pensamento, né, é o que é, digamos assim, é uma coisa, digamos assim, algo que surge, né, depois de fazer toda essa revisão de vida e surge, né, não é apenas um pensamento. Muita gente acha que é um pensamento simplesmente. Vou reter um pensamento, como a ideia desse comerciante, né? Não é isso. Exatamente, né? E como, sabe, que toda pessoa descreve que você faz a pessoa faz uma recopilação da vida num instante, né? E que aquilo que surge depois disso, né? Que não seria classificado talvez como pensamento, seria mais será algo um pouco mais, bem mais profundo, né? E isso é o que determina a próxima encarnação. Isso é o que fala o Bardo Todor, né? Sim, sim. Não é um pensamento, né? Como se diz, algo que é exprimido, né? O que se espreme depois de ver, de revisar toda a vida de alguma forma, né? Que você sabe, né? Que aparece, sempre relata isso, né? É só isso, né? Não, bom. Por outro lado, Henrique, a importância da repetição deliberada, né? A gente tem isso dentro da sabedoria védica, né? Muito bem representado pelos mantras.
meditação como, né, o japa, que você fica ali repetindo uma determinado mantra. Então, isso também nos serve, né? Claro que eu entendi o que você está falando, porque esse pensamento deliberado, o que vai adiantar se tal como o indivíduo da historinha, ele está com a mente povoada sempre pela questão, né, do comércio, do dinheiro que ele está ganhando e o controle disso tudo e tal. Então, dificilmente essa pessoa vai estar estável, né, nesses pensamentos que eventualmente ele se lembra de repetir, inclusive no caso ali dando nome para os filhos, né? Então a importância está sobretudo nessa assimilação, né, que está presente, né? Isso é realmente algo importante e valoroso para mim. Então essa repetição para essa pessoa com essa capacidade mental mais contemplativa, por mais que ela tenha os seus problemas na vida e tem que lidar com situações que muitas vezes são muito desagradáveis para ela, mas a repetição ela traz um reforço, ela é um refúgio confortável quando a gente pega e se abraça com esses supremos Mahavakyas, né? E a gente repete a afirmação disso que é a verdade, né? Que é a afirmação daquilo que eu sou realmente em essência. Então a mente fica na repetição daquilo e ela vai tendo uma tendência de se estabilizar naquilo. Legal. Fábio, também tem a questão de que a morte, o momento da morte de um sábio é considerado Mahasamadhi, né? O Mahasamadhi. Mahasamadhi. A palavra por si, a definição já explica, né? Que em estado mental ele está. Sim, ele vê tudo como o mesmo, né? O Mahasamadhi, porque esse indivíduo, para ele, não é uma questão a morte do corpo físico, porque ele sabe que é aquele que realmente nunca nasceu e, portanto, nunca vai morrer, né? Então, deixar o corpo é só como abandonar uma roupa velha. Verdade. Então, vamos lá. Eu estava fazendo a síntese agora capítulo 10, né? Então, o capítulo 10, o Krishna, até eu lembro que em alguns momentos de como o Swami Dayananda desdobrou algumas colocações, a gente ficou com essa questão, né? Mas ele está falando como Ishvara ou como Brahman? Então, no capítulo 10 do Gita, o Krishna, ele fala de uma perspectiva que é de Brahman, é como se ele apresentasse tal como Brahman. E assim como ele fala assim, a causa de todas as causas, né? Ou a causa além das causas, que na verdade não é a causa, é aquilo que simplesmente é, né? Em tudo, que tudo pervade. E aí ele se apresenta tanto assim como Brahman e também se apresenta como Ishvara, né? Ele se apresenta na sua virtude como Ishvara. E aí é no capítulo 10 que o Arjuna ele fica pedindo para Krishna: ó Krishna, me descreva você então, em toda a sua opulência, né? Ele pede para descreva todas as suas virtudes, todas as suas maravilhas, toda a sua opulência, né? E o Krishna faz uma descrição da sua totalidade, até que no capítulo 11, o Arjuna ainda precisa para assimilar um pouco mais de algo um pouco mais impactante, né? E aí é quando Krishna, né, o capítulo que é denominado como a visão cósmica, né? Então Krishna ele é como se ele se abrisse assim como uma visão de todo o cosmos na frente de Arjuna, assim, uma visão muito impactante, e aquilo é chocante e é amedrontador ao mesmo tempo, é maravilhoso e é amedrontador. Então, naquela imagem ali está representado como se fosse todos os universos, e seres celestiais, e seres demoníacos, está tudo ali, né? Então, essa visão cósmica é
Então a gente tem aí já uma descrição do capítulo, uma síntese, né, do capítulo 10 e 11. E aí no capítulo 12, o Krishna ele vai fazer uma exaltação à glória que a gente obtém através da devoção, a importância da devoção. E aí junto com isso, ele vai explicar diferentes maneiras de disciplinas espirituais, e diferentes formas de disciplinas espirituais, e ele vai discutir a qualificação, a qualidade dos devotos, né? Isso é o que é apresentado ali no capítulo 12. Então ele vai abordar como que esses devotos, eles realizando as suas atividades em devoção, eles se tornam muito queridos para ele, né? O Krishna fala isso, que esses eles se tornam muito queridos a mim, né? Então ali é como se Krishna estivesse dizendo, olha, a graça que você busca, ela é favorecida por essa atitude do devoto, né? Então, o devoto no sentido de que ele tem uma atitude religiosa para com a vida, né? Então, ele coloca nesses termos, assim, para dizer que a graça, ela é favorável para esses, né? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir vocês aqui de novo, que eu mexi em alguma coisa. Aí eu consigo ver aqui. Aí eu tenho que abrir o texto ao mesmo tempo. Eu vejo uns 3 em cima e não vejo o resto. Mas tá bom, pelo menos eu vejo alguns. Ok. Então a graça é favorecida para esses indivíduos. Capítulo 13. Então, aí no capítulo 13, o Krishna traz uma distinção entre corpo físico e Atma, né? O corpo e alma, ele traz esse desdobramento sobre o Atma, que é imortal, o que é um não nascido, o que é sem início, fundamentalmente. E ele vai explicar que o corpo físico é somente o corpo físico que é transitório, que é perecível, né? Enquanto a alma não, a alma é eterna, imutável. E aí ele também dá o conhecimento que é assim, ele faz uma distinção sobre o Jivatma e Paramatma. Ele traz essa distinção entre o que seria a alma individual, que está como um mesmo, né, assentada numa perspectiva maior, ela existe como Paramatma, né? Então ele traz essa distinção também. E aí ele vai trazer essa distinção, né, entre conhecimento, entre a consciência individual, né, o conhecedor que existe como um indivíduo, e aquilo que é o conhecedor fundamentalmente, em essência, né? Então, tem até algumas versões que eu vi que esse capítulo ele é intitulado como consciência individual e consciência última, uma coisa assim, sabe? Então, é essa distinção entre corpo, alma, Jivatma, Paramatma. Então, essas são as distinções apresentadas no capítulo 13. E aí a gente vai para o capítulo 14, que tem ali o Senhor Krishna revelando questões que são relativas assim à bondade, generosidade, e também assim sobre paixão e ignorância. Então ele fala sobre como as coisas na existência material, elas são influenciadas e valorizadas por nós a partir dessas distintas dimensões, essas locas de entendimento, né? Essas dimensões em que as nossas mentes se alojam. A partir disso que a gente vai pautar o mundo em valores específicos, a grupos de pessoas que são
que congregam de determinados valores a outros grupos de pessoas que ficam ao redor de valores que são mais venais, assim, né? Então, tudo conforme, assim, a ignorância, ela é mais ou menos presente, ela é mais ou menos densa na mente dos indivíduos. E aí ele também fala sobre características dos indivíduos, ele fala sobre qualidades mentais, fala sobre as qualidades mentais no capítulo 14, né? Então ele faz apontamentos sobre os indivíduos que eles são qualificados para o autoconhecimento, autorrealização e moksha, a partir de uma mente que é satívica, ou seja, é contemplativa, né? Então, é como se esse capítulo ele trouxesse assim um tratado sobre renunciar à ignorância e às paixões, adotando um caminho de purificação mental e que esse caminho de purificação mental ele vá até um ponto em que até mesmo isso seja descartado, transcendido, diante de uma compreensão de que eu sou livre de todos os estados, eu não estou também na dependência de estados mentais elevados, celestiais, o que eu sou é sempre presente, independente de estados. Então, é isso que, assim que desenrola o capítulo 14, de uma maneira, assim, muito sintética, né? Capítulo 15 é uma representação que eu estou tentando fazer aqui, né, pessoal? Como que o Gita caminha, como se a gente estivesse fazendo esse exercício aqui. E aí no capítulo 15, o Krishna ele vai revelar as virtudes, as glórias, aquilo que são as características de Ishvara como onipotente, onisciente e onipresente. Né? Então, ele vai explicar também o propósito e o valor do conhecimento assimilado de Ishvara, da assimilação do conhecimento sobre Ishvara. E ele vai tratar dos meios pelos quais esse conhecimento pode ser alcançado. Então, é um capítulo que trata da realização desse conhecimento supremo, conhecimento de Ishvara, que é fundamental para o conhecimento final, que é o conhecimento da minha identidade comum com o indivíduo e com o Ishvara, né? Que é Brahman. E aí, síntese do capítulo 16. Então, o que a gente tem no capítulo 16? Lá, o Krishna, ele descreve, assim, de uma maneira muito clara, separando em detalhes, em propriedades, ele vai falar sobre condutas e ações que são divinas. É aquele capítulo que a gente leu recentemente sobre a natureza divina e a natureza demoníaca, né? Então ele vai falar sobre essas condutas e ações que são divinas, que são justas por natureza e que conduzem a esse estar no fluxo com Ishvara, né? Então são qualidades que envolvem a sustentação de verdade, de coerência, de não estar em contradição com esse entendimento de uma totalidade que sustenta, que tudo oferece a mim, e eu agindo de acordo com ela em sua totalidade, eu estou agindo também sempre em prol dessa verdade maior, dessa ordem maior e impessoal, né? Então, envolve também a ação que tem uma atenção assim a não
não violar, né, não ferir aquilo que são os acordos, aquilo que são entendimentos estabelecidos sobre um dharma, né, que seja o seu dharma circunstancial, uma ordem menor ou maior, mas também envolve o cumprimento de certos regimentos, né? E aí ele vai também fazer ele vai delinear sobre aquelas propensões demoníacas, ele vai tratar um pouco sobre essas propensões ao mal, né, a má conduta, que são condutas que são injustas por natureza, né? E então vai estabelecer ali o indivíduo um antagonismo, né, em relação à sua natureza que é divina, que é harmônica, que está no fluxo com essa totalidade. Então começa com um indivíduo assim que ele está simplesmente sempre apenas dando vazão aos seus desejos, desconsiderando o entorno, mas acaba culminando com uma perversidade muito grande, né? Então, a ignorância, quanto mais densa e mais abraçada e na defesa de sua própria ignorância o indivíduo está, ele vai ter uma tendência maior à ação perversa, né? Uma ação que é cruel, que viola, que violenta. Então é isso. Síntese do capítulo 16, e agora a gente vai para o 17, penúltimo capítulo. Então, o que representa esse capítulo 17, né? É aquele capítulo sobre o triplo Shraddha, que nós lemos recentemente, né? Ele vai falar das três divisões de fé, ou seja, partindo de uma plataforma que é satívica ou que é rajásica, ou a fé do indivíduo que é tamásico, né? Então, isso acaba dizendo muito também sobre essa qualidade de fé que é um pouco sintomática do caráter do indivíduo, porque essa fé do tamasa, ela vai ser muito assim, a súplica a algo que para ele é maior, para que ele sempre obtenha aquilo que ele quer, né? Então a gente falou também dessa fé do Rajasa, que é mais de acordo, assim, porque esse indivíduo que tem um ímpeto de ação muito grande, mas ele também ele está buscando, na sua ação no mundo, atender a um propósito maior. Essa é a motivação dele. Então, a sua fé é muito orientada nesse sentido, né? E a fé do indivíduo com essa mente satívica, ela é fundamentalmente a fé, a reverência, né? A isso que é a própria totalidade em sua essência, né? Então, o que mais que a gente tem aqui no capítulo 17? É isso, é o triplo Shraddha. A gente desdobrou sobre a fé a partir dessa composição gúnica, né? Predominância de Sattva, Rajas ou Tamas. E aí a gente chega finalmente no capítulo 18. Então, capítulo 18, ele traz de novo um resumo, assim, ele traz um resumo com conclusões de todos os capítulos anteriores, e ele vai de novo abordar a questão da libertação, da liberação, moksha, pelo caminho da ação, do karma, e pelo caminho, de novo, tomando como licença aqui o caminho, né, esse estabelecimento no conhecimento, que é o Jnana Yoga. Então,
ele traz essa síntese, faz uma boa síntese do que tem ali entre o capítulo 13 até o final também. E aí ele vai falando, dando aquela ênfase em fazer tudo sem, com uma atitude de oferta, sem hesitação com essa atitude de oferta. Tudo é oferecido. Em todas as minhas atitudes eu estou nessa atitude de oferta a essa totalidade, né? Como eu estou fazendo uma síntese, né? Eu não passei por coisas anteriores também, que a gente viu algumas vezes, que não é só uma questão de oferta, né? Essa lógica ela também se integra com receber tudo com um senso de graciosa aceitação, né? Então, dentro da contemplação dessa lógica, a gente vai adquirindo cada vez mais a capacidade de receber, inclusive, as agruras da vida, sem se abalar tanto, de maneira que, inclusive, isso é mais apropriado para que a gente possa atuar com discernimento para transformar situações, né? Para pedir ajuda, se for necessário, para auxiliar a outras pessoas, se for o caso, mas de uma plataforma em que há clareza mental ali, né? Então, que mais? Aí a gente tem esse apanhado geral, que ele aborda também esse conhecimento do Gita como um segredo, né? Mas é um segredo que ele é um segredo assim, que a gente está tratando aqui de algo que é aquilo que está tão disponível, escancarado, aquilo que é tão óbvio que é como se tivesse perdido, né? Tal como o ar que você respira o tempo todo e você não precisa nem pensar sobre isso, né? Fazendo uma analogia pobre assim, mas é algo que está tão sempre à disposição e a gente perde o ponto, né? Porque a gente quer entender, tal como a gente conhece a todas as coisas, a gente quer conhecer isso da mesma maneira, ou seja, como algo que pode ser conhecido, tal como um objeto de experiência pode ser conhecido. E a gente está falando daquilo que já que não pode ser objetivado porque é o fundamento e a essência em tudo, e está sempre presente e disponível. Então é um segredo aberto, vamos dizer assim, né? Tá tão ali escancarado e são raríssimos os indivíduos que assimilam esse conhecimento. E aí a gente tem esse fechamento, né, do Gita fazendo essa revelação final, o Krishna ali tratando isso como aquele segredo que não deve ser colocado assim como pérolas aos porcos, vamos dizer assim, né? Se a gente faz algum proselitismo daquelas pessoas que naturalmente não chegaram naturalmente, né, a esse entendimento por sua própria busca, né? Como se a gente quisesse assim laçar pessoas, vem aqui para o Vedanta para vocês entenderem e ficar ali, né, tentando martelar essa compreensão que o Bhagavad Gita traz, e aqui a gente só está fazendo uma síntese, não está apresentando a lógica toda, né? Mas se a gente faz isso, a gente está como que, né, nessa, como diz o ditado ali, oferecendo pérolas aos porcos, ou eventualmente oferecendo esse conhecimento para alguém que vai só pegar pinceladas aqui e ali, e fazer as suas distorções, e fazer o seu coquetel espiritual junto com vários outros entendimentos. Não, isso é um conhecimento que é para aqueles indivíduos que estão com a predisposição mental para abrir, oferecer completamente a sua mente para essa repetição, para o entendimento dessa lógica, para esse conhecimento que precisa ser repetido e sistemático para ser assimilado.
até que seja compreendido. Então, ele deve continuar como um segredo, exceto para aqueles indivíduos que naturalmente chegam a um ponto assim que ele começa a sentir a fragrância, o frescor, e que os brilhos, essas palavras têm um brilho mais resplandecente, né? E aí ele entende a importância do professor também para desdobrar esses ensinamentos. Então é isso, pessoal. Esse foi um exercício que eu quis fazer aqui com vocês, dessa síntese, dessa obra que a gente passou, Bhagavad Gita, ensinado pelo Dayananda. E agora, quais são os planos, né? A ideia é continuar esse grupo de estudos do Bhagavad Gita. Vamos ver se é isso mesmo, porque se o professor achar por bem passar para um outro texto, a gente pode fazer isso também. Mas a ideia inicialmente era essa, então talvez, e aí o meu plano é a gente retomar o nosso grupo a partir de 2021. Eu acho que esse ano não vai ser produtivo a gente começar agora, porque a gente vai ter algumas interrupções com questões de final de ano e tal. E aí, provavelmente, a gente pegar um Bhagavad Gita desdobrado ali por Swami Paramarthananda, com todo o brilhantismo dele. Esses ensinamentos, eles são sempre, como se a gente estivesse vendo várias faces de um mesmo prisma, né? Conforme um professor diferente explica, ele vai apresentar de uma outra forma, a sua maneira, né? Não é que a sua maneira não significa o seu ensinamento, né? Ele está simplesmente compartilhando esse ensinamento, mas ele tem a sua maneira de colocar. E ver por essa face ou por aquela face, né, tal como quando a gente olha para um prisma, a gente está olhando para o mesmo cerne do prisma, então pode ser importante para a compreensão do todo, né? Alguns vão ter mais facilidade para assimilar por um, outros vão ter mais capacidade para assimilar por outro. A maneira como o Swami Paramarthananda expõe é incrível, de arrepiar muitas vezes. E vamos ver se a gente faz, então, esse como próximo texto. Ok, pessoal? E aí, que temos? Ninguém vai falar hoje? Todo mundo em silêncio? Então eu vou... Só colocar aí isso que você falou agora no final aí. Eu fico hoje, né? Eu lembro quando o Vedanta me encontrou, né? Eu encontrei o Vedanta me encontrou. A gente fica empolgado, né? A gente quer compartilhar no início, né? Porque a gente está deslumbrado, né? Nossa, uma coisa tão maravilhosa que é. E 99,99% não quis saber, tá entendendo? Sim. Bom, acho que isso daí é com todo mundo, isso daí. Passa por isso daí. Quem está aqui no grupo, né? Ou vai ver, continuou no grupo. E como que é isso, né? E aí hoje, quer dizer, depois desse tempo todo que eu estou falando de mim, né? No trabalho que eu tenho feito e tal, aqui dentro do grupo, vai ficando claro, realmente. Hoje eu vejo, quer dizer, eu com 2 anos e pouco de Vedanta, assim, fazendo diariamente, né, estudando, tal, a gente sabe essa ignorância arraigada, né, a gente sempre se pegando e tal. Agora, imagina quem nunca ouviu falar e não está interessado com Vedanta. Vai entrar por aqui e vai falar, é coisa de louco, né, não entra mesmo. Por isso que isso daí, por isso que eu acho que o próprio Gita mesmo vem e diz, né, que não adianta você querer ficar deitando as coisas, né? Santas, que aí já é a Bíblia que fala, né? Não deitar
as pérolas aos porcos, aos cães, né? Que vão despedaçar e tal. E é isso daí, não, eu queria só isso daí. É incrível, e isso eu tenho refletido bastante isso daí. Ô, Fábio, não, é só para agradecer, né, a dedicação, né, foi ótimo, né, é só isso, né, agradecer essa dedicação de você, né, para desenrolar, né, pois é, aqui minha filha com... Aqui minha filha, que especial, ela sempre acompanhando o Vedanta, incrível, também, até minha filha, é engraçado, ela é especial, né, e Sim, sim. ela toda terça e quinta-feira diz, temos Vedanta, e aí ela vem, muito engraçado isso, né, muito interessante isso, ela já entende já aquilo que é Ishwara, já sabe, é Ishwara, bacana. Obrigado, cara, muito obrigado. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Então é isso. Hoje é oficialmente o último. Tinha mais gente no anterior que foi o último que acabou a leitura. Hoje é o último. Oi, Alexandre. Levantou a mão aí? Vai falar? Só complementando aí as palavras do Henrique, de fato, o professor mesmo não gosta muito desses elogios e tal, mas o fato é que vocês têm se dedicado, né, Fábio, a trazer para nós esse ensinamento, e por mais que às vezes não haja uma participação ativa, às vezes em alguns momentos até tem, né, uma participação bem ativa. Às vezes né? bem ativa, né? É isso. Mas o normal mesmo do grupo que está aqui é um grupo que está sempre presente em praticamente todas as aulas, né? E tem um dito popular que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sempre lembro de você, Alexandre. Esses ensinamentos, essas palavras, como o professor já citou uma vez, né, num comentário dele, que uma pessoa tinha passado, ouvido muitas vezes o Bhagavad Gita, e o mestre perguntou quantas vezes o Gita passou por você. Você pode ouvir, às vezes, 1000 vezes. São formas diferentes. O ensinamento é sempre o básico, é aquilo ali. Mas a forma de você ver é diferente. Aquilo, às vezes, está ali, você, às vezes, está com a cabeça em outro lugar, porque são N situações do dia a dia, né? Às vezes você vem, está aqui, o corpo está presente, mas a mente está divagando em alguma outra coisa. Mas o fato de você estar presente está pingando aquela água. Em algum momento, aquela rocha ela é quebrada. Tá? E o efeito que isso tem sobre nós é imensurável. Nós não sabemos quando... Na verdade, o ensinamento é claro, não não dual. Nós já somos isso. É só a ignorância que vela esse entendimento para nós. E isso, em algum momento, e esse entendimento é para o Jiva, né? Não é para a consciência aquilo que nós somos. O entendimento é para o Jiva. Então, em algum momento, esse Jiva, esse entendimento vai, né, acontecer, né? E acompanhar vocês aqui, participar, mesmo que a gente não comente nada, quero que tu saiba que é muito importante para nós esse empenho, essa dedicação que vocês têm em trazer esse conhecimento a todos nós aqui. Só queria dizer um obrigado a você. Tá? Um grande abraço. Um abração, querido. É muito bom ouvir as palavras do Alexandre, porque uma coisa que eu quero falar nesse encerramento aqui. A gente tem aqui uma convivência de longa data. Alguns que estão aqui nesse encontro hoje estão começando há menos tempo, mas esse interesse é legítimo. Isso faz da gente irmãos espirituais, né? A gente tem uma irmandade espiritual com todos, mas coloca a gente aqui nessa condição de sanga e e todos, né, a gente vira uma irmandade assim muito querida, né? O Alexandre
A gente já se encontrou algumas vezes nos seminários, o Marcelo também, a Beta, que está aí super dedicada também. O Cidem é lá da Sanga original, né, Cidem? 2013 em Ubatuba. E a todos que estão aqui, é isso, assim, eu vejo que são pessoas que estão sempre aqui e muito interessadas. Eu recebi algumas mensagens hoje do encerramento, que foi a leitura do encontro passado. E é muito bacana, assim, ver que tem um pessoal que acompanha e que se interessa muito mesmo, né? Então isso faz da gente essa irmandade e a gente está aí, né, junto nessa caminhada, né? E o caminho a gente faz caminhando, então a gente continua, a gente volta em outro ciclo de estudos. Valeu, pessoal. Purnamada, então. Obrigado, viu, Fábio? Cheguei há pouco tempo, mas estou aproveitando bastante aqui, me sentindo em casa, não só com relação a você, mas os demais amigos aí, como você acabou de dizer, sentindo como irmãos aí em casa. Muito obrigado pela oportunidade, pela dedicação de vocês aí, Marcelo, você, professor, acho que o Alex, né? Me perdoem se tem alguém, né? A Beta aí, a Betânia, perdão, ajudando aí na questão da viagem. Muito obrigado aí, se eu esqueci de alguém. Obrigado. E estou aqui ansioso para retomar no ano que vem. Legal. Eu vejo que você tem se dedicado bastante, Renato. Seja muito bem-vindo aí. Acho que tem sido, né? Desde que começou. E legal, tenho visto aí tua dedicação. Obrigado. Fabião, Fábio. Eu agradeço. Oi, Fábio. querido. E aí, beleza, Fabião? Beleza. Fabião, muito obrigado por tudo. E eu acho que sempre agradeço a você. Eu lembro dos dois professores também e o grupo inteiro, né? O que marca muito esse grupo. O grupo parece pequeno, mas de muito valor. É a generosidade de vocês, entendeu? A paciência e dedicação. Às vezes existe uns piripaque aí, né? Umas aspas, mas sempre eu vejo vocês se digladiando para defender uma ideia com toda a coerência e toda a dedicação, né? Então, é muita generosidade. Agradeço a vocês, ao grupo, o Marcelo, a Betânia, que é a linha de frente, né? A guarda pretoriana. Sim. Obrigado por tudo. Obrigado, tá? Queria dizer uma coisa, que quando a gente se encontra pessoalmente, né? Parece que dá um salto na relação, sabe? Então, nos seminários, tudo, a gente acaba virando mais unido ainda, né? Então, vão surgindo ideias, vão surgindo ações ali que cada um se dispõe a fazer. Espero que em breve a gente consiga reunir, né, as pessoas nos seminários, que é realmente um lugar que dá um salto essa sanga, né? Ela potencializa a gente, né? Potencializa mesmo, porque a gente sozinho não tem a força que tem todo mundo junto aqui, né? Com as experiências, com as perguntas, com a dedicação. Eu, particularmente, por exemplo, fico muito agradecida do Fábio, do Alex, do professor, e fico admirada com a responsabilidade do Marcelo, por exemplo, que não falta, está em todos os encontros. Nossa, é o primeiro a chegar, o último a sair, e depois ainda posta, ainda revisa tudo. Edita. Assim, edita, corta, defende juridicamente. Defende juridicamente.
dá conselho. Então, essa sanga querendo dizer assim, essa sanga é feita de verdade, assim, de carne e osso, né? Com cada um, com seu suor aí. E tá todo mundo convidado, né, a estar nesse lugar, né, do servir. Porque é só isso, é um servir para um bem que nem posso dizer que valor tem ele, que é o Vedanta, né? E é isso, a gente está aqui. E um esforço, por exemplo, para mim, para fazer nada, porque não tenho nem comparação com o que eu recebo e o que eu dou, está desequilibrado. O que é isso perto da graça que nós recebemos de ter sido escolhidos exatamente, entendeu? De conseguir sentir esse néctar e presenciar isso. Isso que as pessoas precisam saber em relação ao Arlindo, da dedicação dele, quando a gente pede essa questão da doação. Onde que tem isso? Pelo menos aqui, vou falar no mundo ocidental, né? Onde a gente que vê esse trabalho que o Arlindo faz gratuitamente? Não existe. Não existe. Não existe. Entendeu? As pessoas não têm dimensão disso. Agora, a gente sabe que cada um tem uma condição financeira, está passando ainda mais por uma situação, de repente, delicada, por causa desse ano de pandemia, mas a questão é a seguinte, não pode mesmo, tudo bem, é da consciência de cada um. Isso, na verdade, não é para o Arlindo, isso daí é para um todo, né? Para a propagação do ensinamento. Exatamente, que isso cada uma melhorada é um todo que melhora. Isso a gente estuda também, entendeu? Então as pessoas precisam começar a fazer essa autorreflexão, de ver esse lado aí. Pode que seja o mínimo, ou não dar aquele mês, não tem problema, mas é pessoal, eu sei que é pessoal, mas então eu queria deixar isso colocado. Nós somos muito agraciados por Ishvara, né, por ter sido escolhidos para entender. É lógico que o professor ensina que tem um mérito, entre aspas, pessoal, né? Na verdade, da alma de Vasanas, alguns punhas, né? Poxa, hoje eu posso falar para vocês, o que eu posso querer mais? Eu não tenho nada a querer, eu só agradeço, eu não peço nada. O que eu posso querer mais depois de ter encontrado isso? De entender quem sou eu? O que alguém pode querer mais do que isso para saber que é? Porque resolve, não que eu não tenho, já estou estabelecido. Mas eu senti já a fragrância de eu sei que é aqui, entendeu? Eu queria colocar isso. Depois de assimilado esse conhecimento, não dá nem para falar agora o que vier é lucro, né? A partir daqui para frente não dá nem para falar agora o que vier é lucro, porque também que sentido faz o lucro? Mas enfim, só trazer o que a Berta estava falando dos encontros presenciais. A gente tem esse novo seminário, né? Vamos ver aí como que as coisas se desenrolam nesse cenário de pandemia, mas tem a possibilidade do pessoal fazer assistindo por streaming. Eu gostaria muito de a gente se encontrar lá em Joanópolis. Essa presença, essa coisa do ensinamento assim num encontro presencial, né? Acho que alguns aqui já tiveram a oportunidade de ver essa atmosfera satívica que é criada ao longo dos dias, né? Alguns ficam até com dificuldade de dormir, né? Sempre naquela sátiva predominante na mente, e aí vem até a dificuldade de dormir, porque a mente não entra no estado tamásico, né? Fica todo mundo meio ligadão. E é uma oportunidade sempre única, né? Essa qualidade de contemplação que é propiciada nos encontros presenciais mesmo.
bem diferente do que a gente faz online nesse sentido, né? Você me lembrou bem, Fábio, porque eu queria até perguntar, porque eu perguntei no fim de semana, né? Se alguém mais for no presencial, me avisar, porque por enquanto não está dando quórum para a gente fazer. Eu imagino. Tem o Luciano, talvez o Renato aí, mas não tem Não, mais eu muito. quero ir. É que eu tô muito enroladão esses dias, eu acabei não preenchendo a ficha lá, mas contem comigo. Mas é isso, é um cenário muito mais instável, muito mais, né, do que costuma ser. Então, a gente não sabe o que vai ser aí quando for a data do seminário. Né, de repente, o que vai acontecer é ficar todo mundo assistindo online, né? Mas a gente vê. Ou se a gente confia, né, vai na intenção de ir e deixa na mão de Ishra, né? E o resto é o que eu faço, né? Então. Não, é claro, a gente vai estar ali em poucas pessoas. Isso não é uma questão, né? Eu tenho outras questões. Um velho pai para cuidar aqui agora. Mas. Então. É isso, pessoal. Agradeço muito a todos vocês nessa companhia. Eu valorizo muito. E então vamos encerrar aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Bom descanso. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.